Olá, graça e paz, que Deus te abençoe nesta noite, nesse dia, nessa tarde maravilhosa, não sei quando que você vai assistir esse vídeo. Mas eu quero iniciar com você orando. Então abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer imensamente o dia de hoje. Pedir para que o Senhor nos abençoe, nos capacite, nos fortaleça. Que o Senhor sobre os nossos pedidos venha ao seu julgamento. Que a resposta certa venha contemplar o nosso coração e nos trazer sempre alegria, porque sabemos que é a sua resposta. Vamos estudar sua palavra agora e pedimos ao Senhor que venha sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós vamos falar sobre a parábola dos primeiros lugares. Ela está em Lucas, capítulo 14, precisamente do verso 8 ao verso 11. Mas o verso 7 da introdução e até o verso 14 continua. Mas até o verso 14, 12, 13, 14, já não é mais a parábola em si, mas quase que uma explicação, uma intitulação à humildade e ao compartilhamento com as pessoas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, acessasse sua Bíblia, ou pelo menos me escutasse, tá certo? E diz assim então o texto. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. E dizia-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu, e vindo que te convidou, e a ti e a ele te diga: dá lugar a este. Então, com vergonha, tenhas de tornar ao derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assente ao derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidar, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então, terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exalte, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres um convite, chama pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Amém. O contexto da parábola é simples. Jesus havia curado no sábado e agora os fariseus, os mais abastados, estão fazendo um convite a Jesus para que ele esteja em uma boda, em uma ceia, para ver como ele se porta, para ver se algo possa ser de forma repreensiva contra ele. Tá certo, essa é uma ideia. Necessariamente, talvez não seja isso que esteja acontecendo. Era comum mesmo as pessoas darem festas. Vamos falar que Jesus não é um qualquer na região. Jesus em si, ele já tem o status de um rabi da terra, um rabi do povo. Jesus, ele tem toda uma concepção de quem é e por que é e para que veio. Jesus é aquele que solta uma palavra agradável, às vezes forte, às vezes pesada, mas agradável às pessoas. Então, aonde Jesus está, sempre tem um lugar para que se ensine, tá certo? Os versículos que nós lemos sobre o primeiro lugar e o segundo lugar, os lugares derradeiros, contam o que Jesus está vendo. Costumeiramente, a disposição dos lugares para uma ceia tem uma questão de status, de quem você é, porque você é convidado. E o que Jesus está vendo é uma coisa muito diferente. Jesus está vendo as pessoas tomarem os seus assentos como se quer, como lhe apraz, como lhe dá vontade. O que Jesus está querendo falar é sobre soberba e humildade.
a arrogância de se achar quem se é. E não a humildade para que as pessoas te elenquem quem você é. Há uma grande diferença em você achar quem você é e não ter nenhuma justificativa para isso. E outro é as pessoas colocar você à medida de quem você é e do que você faz. Então a explicação da parábola é exatamente, Jesus está falando sobre soberba e arrogância versus humildade. É possível que o anfitrião tenha convidado pessoas mais eminentemente de status? Sim. É possível que talvez ele tenha que pedir para que alguém saia do lugar? Sim. O significado dos primeiros lugares, a gente pode entender lá em Provérbios 25, 6 e 7, que diz assim, ó, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, que os teus olhos já viram. Jesus está ensinando nessa parábola a importância de humildade e também de uma certa autodepreciação. O que Jesus está falando, e agora nas palavras de Salomão, é não se exalte pelo que você é ou talvez pelo que você tenha. Se alguém há de exaltar você, que seja os outros, mas que o seu coração não seja exaltado por isso e que você continue exatamente na questão da humildade. Lembra que eu falei que possivelmente há uma ideia de armadilha nesse texto? Sim, há uma ideia de armadilha. Jesus, ele sempre repreendeu os escribas, os fariseus, os principais dos templos, e ele sempre se envolveu com pessoas pecadoras. O que as pessoas querem ver é se nessa festa Jesus há de fazer alguma coisa. Mas Jesus já faz. Jesus contempla a ideia da humildade. E ele está falando para os que estão ao seu redor e também está falando para aquele que é o dono da festa. Porque a festa em si também foi dada para que ela também seja recompensada pelos outros. A parábola, então, é dirigida até o verso 11 para os convidados. Do verso 12 em diante, única, exclusivamente, direcionada ao anfitrião. Ou seja, nós temos duas lições maravilhosas. Uma, que é a ideia da humildade, que é a base, que é o que está muito claro. Humildade versus a soberba. Mas ele também tem a questão, uma segunda lição, que é o porquê você está fazendo as coisas. Qual é as intenções? Quais são as intenções que se coloca? O que a gente poderia pegar por lição, então, das parábolas? Tá certo? A lição das parábolas, talvez a primeira, é que humildade sempre será indispensável. E sempre será indispensável para os verdadeiros seguidores de Cristo. Quando somos humildes, não nos resta qualquer outra possibilidade a não ser reconhecer que em nós mesmos não há qualquer motivo de vanglória. Que toda a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. Somos ferramentas. Quem faz, quem acontece, é o próprio Cristo. Segunda regra, segunda lição. A regra dos assentos é importante e é bem simples, porém amplamente ignorada por todos. Todos os cristãos querem ter glória e, infelizmente, não querem deixar a glória a Cristo. E por causa dos feitos ou de funções que exercem, acham que porque essas funções devem ser enaltecidas com vanglória. Muitos cristãos, por cantarem bem, tocarem bem, falarem bem, cuidarem bem e entre outras coisas, acham que essas funções lhes elevam a glória pelos homens, que os homens devem lhes tratar de forma diferente. O texto mostra que não. Mostra que alguém que tem as suas funções mais bem elaboradas, deve sim se assentar nos últimos lugares. Deve sim se colocar de autodepreciação. Deve-se sim. Uma outra lição é que os lugares mais inferiores
revelam uma possibilidade maravilhosa. Se eu estou no derradeiro lugar, o único lugar que eu posso ir é para cima. Eu tenho a ideia de subir para outros lugares, a ideia de querer crescer. Agora, se eu estou nos primeiros lugares, o que pode me acontecer é ter que voltar para os lugares derradeiros. Ou seja, eu tenho que ter humildade para subir, mas também tenho que ter humildade para descer. Uma última lição é assim. Quando repartimos os nossos recursos com aqueles que nada têm, desfrutamos de um grande privilégio que é contemplar a alegria no olhar de quem está sendo abençoado. É por isso que Jesus disse, olha, quando você for fazer qualquer outra banquete, chame quem não tem, não chame para que seja recompensado depois, porque a recompensa será o olhar das pessoas famintas, se alimentando de uma forma digna. Então, quando repartimos as nossas coisas com aqueles que não têm, a nossa recompensa é essa. A nossa recompensa é um bom olhar, um olhar de alegria. É claro que hoje a recompensa é uma boa foto numa mídia social, porque às vezes as pessoas correm atrás disso, mas eu vou colocar de novo. É melhor a humildade virem antes da soberba. É melhor que os olhares de alegria se contemplem e te deem glória, do que uma mídia falsa, que engana, que despreza, que elenca melhores e piores. A parábola dos primeiros lugares nos traz à mente do seguinte: seja humilde, jogue tua soberba e a tua vanglória aos porcos, ao lixo, dela não vale nada. Ou se você for humilde, se você se comparar à humildade, mesmo que alguém te traga glória, louvor, se alguém te exalte, essa exaltação, essa glória e esse louvor será dado ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Vamos encerrar, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus eu quero pedir para que o Senhor nos abençoe, nos ensine a sermos humildes. Precisamos aprender com o Senhor, o Mestre, que o Senhor possa vir aos nossos corações e tratar o nosso coração para sempre sermos humildes, independente da função que podemos carregar, seja dentro de uma igreja ou seja fora. Que possamos tratar as pessoas como seres humanos que devem ser bem tratados. Que possamos repartir os nossos bens, as nossas coisas, com aqueles que não têm, para que a gente possa ver um sorriso de alegria ao ver uma pessoa ser bem tratada. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te capacite. Fique na paz e nos vemos domingo. Um grande abraço.